Bom dia a todos, salve Maria! Hoje nós vamos dar continuidade e vamos iniciar o capítulo 8, que é o nosso último capítulo tratado. Meditaremos no primeiro artigo. O capítulo 8 tem 2 artigos, então estamos chegando na reta final das nossas meditações. E hoje o tema é as práticas exteriores da devoção à Virgem Maria. São Luís Maria Grão de Montfort, ele vai combater um pensamento errado, que é aquele pensamento de que as práticas exteriores de nada valem. Elas não importam, o que importa é a devoção interior. E São Luís vai dizer que esse pensamento é errado, porque as práticas exteriores são valiosíssimas, não só para confirmar a nossa fé, porque nós somos seres humanos e precisamos sempre estar relembrando, né, a nossa vocação, a nossa devoção, para que nós possamos crescer nela, mas também para dar testemunho para o próximo de nossa fé. Ele vai dizer que isso não é vaidade, porque a vaidade é você querer fazer algo simplesmente para agradar o próximo, para ser visto, para ser valorizado ou louvado. E São Luís vai dizer que muitas vezes as práticas exteriores da devoção à Virgem Maria não nos trará aplausos e louvores, mas vai nos trazer perseguição, calúnias, difamações, vai nos trazer contrariedades. E isso vai ser um sinal de que nós estamos no caminho certo. Só que as práticas exteriores precisam estar unidas a um coração devoto. Então, obviamente, as práticas de devoção externas, sem um interior verdadeiramente devoto à Virgem Maria, elas são, como nós já vimos em outros artigos, ela é uma falsa devoção. Então, aqueles devotos exteriores, né, os falsos devotos, os devotos exteriores, que fazem da sua devoção meramente práticas externas e vazias. Não é isso que ele propõe. Ele propõe que as práticas exteriores são boas, são agradáveis, são louváveis, mas elas necessitam estar de acordo e harmonia com o coração inteiramente consagrado e verdadeiro devotado da Virgem Maria. E agora ele vai começar a explicar como que é a preparação, como vai ser a nossa preparação para a consagração de fato. Porque a gente vai passar por 30 dias de oração. A gente mesmo vai iniciar esses 30 dias daqui a 2 dias, né? Dia 19. A gente vai iniciar essas orações e São Luís vai mostrar como que nós devemos fazê-las para que nós possamos se preparar bem para o dia de nossa consagração. São 30 dias de orações divididos em 4 partes. A primeira parte é um período de 12 dias. Nesse período de 12 dias, São Luís diz que será empregado em desapegar-se do espírito do mundo, que é contrário ao espírito de Jesus Cristo. Então, nesses 12 dias, nós vamos nos desapegar do espírito do mundo. Depois desses 12 dias, virá 3 semanas consecutivas. Essas 3 semanas não serão semanas de 7 dias. São Luís estabelece aqui semanas de 6 dias. E assim totalizando 30 dias no final das contas. Essas semanas serão divididas em 3 partes, obviamente 3 semanas, e cada semana terá as suas próprias práticas de devoção, as suas próprias orações e o seu próprio objetivo. Ele vai dizer que a primeira semana será aplicada às orações e os atos de piedade para pedir o conhecimento de si mesmo e a contrição dos pecados. Então, na primeira semana, esse será o objetivo. 6 dias de oração para pedir a Deus o maior conhecimento sobre si mesmo e sobre os seus próprios pecados. Depois de terminados os primeiros 6 dias, entraremos na segunda semana. E a segunda semana também terá as suas orações próprias. E essas orações serão aplicadas para conhecer mais a Santíssima Virgem Maria.
nós iremos implorar esse conhecimento ao Espírito Santo. Então, a primeira semana, como já dissemos, o conhecimento de si mesmo. A segunda semana, o conhecimento da Santíssima Virgem Maria. Iremos pedir a intercessão do Espírito Santo para conhecermos melhor esta devoção, conhecermos melhor a pessoa de Nossa Mãe Santíssima. Por último, será a terceira semana, que será empregada a conhecer Jesus Cristo. Nós iremos nos aprofundar na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim iremos fazer as orações próprias também desta semana. A última semana é a semana que mais tem orações. Agora veremos quais são as orações feitas em cada um desses dias. Quais serão as orações feitas nos 12 dias iniciais e depois nas 3 semanas seguintes. Nos 12 dias preliminares, onde nós vamos empregar as nossas orações em desapegar-se do espírito do mundo, nós rezaremos o Veni Creator Spiritus, ou Vinde Espírito Criador. E também iremos rezar a oração da Ave Maristela, ou Ave do Mar Estrela, que é uma oração mariana. Somente essas 2 orações durante os 12 dias. E aí nós vamos passar para a primeira semana, aonde nós vamos nos empenhar para adquirir o conhecimento de si mesmo. Na primeira semana rezaremos a ladainha do Espírito Santo e a ladainha de Nossa Senhora. Essas serão as 2 orações que faremos durante todos os 6 dias da primeira semana. A segunda semana, empregada em adquirir o conhecimento da Santíssima Virgem Maria, rezaremos de novo a ladainha do Espírito Santo, rezaremos o Ave Maristela e rezaremos o Rosário, ou um terço. Então são 3 tipos de oração: a ladainha do Espírito Santo, Ave Maristela, um terço ou um rosário. E aí, todos os dias. Na terceira semana, que é a última, empregada a adquirir o conhecimento de Jesus Cristo, é o dia que tem mais orações. Nós vamos rezar a ladainha do Espírito Santo, o Ave Maristela, a oração de Santo Agostinho, que está escrita no tratado, a ladainha do Santíssimo Nome de Jesus e também a ladainha do Sagrado Coração de Jesus. São 5 orações que serão feitas nessa semana. E assim nós terminaremos o período preparatório de 30 dias para a consagração. Não se preocupem, pois todas essas orações serão postadas aqui nesse grupo todos os dias. Durante todos esses dias, durante todas essas etapas, eu irei postar a estrutura direitinho aqui no grupo. Vocês só vão acessar e rezar aí na casa de vocês, no horário que for mais agradável, essas orações, para que vocês não venham se perder nessa quantidade de orações. E no final dessa preparação, nós vamos se preparar para o dia da consagração. No dia da consagração, ou na semana da consagração, né, a gente irá se confessar. Isso pode ser um dia antes, pode ser uma semana antes, isso vai ficar a critério de vocês. Nós iremos comungar no dia, isso pode ser numa missa, pode ser na celebração da palavra, ou se você não conseguir e o padre liberar, pode ser uma comunhão fora da missa, administrada pelo próprio padre ou por um ministro. A comunhão na intenção de se dar a Jesus na condição de escravo por amor pelas mãos de Maria. Então a comunhão que vamos oferecer naquele dia será nessa intenção, de se dar inteiramente a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. E aí, após a comunhão, nós iremos rezar o ato de consagração, que pode ser diante do sacrário ou diante de uma imagem de Nossa Senhora. Pode ser na igreja, ou pode ser na sua casa, ou qualquer outro lugar que você prefira, tá? E essa fórmula de consagração que o livro já vai nos trazer, ela pode ser escrita a próprio punho, ou ela pode ser impressa.
Só que nós devemos assinar a folha. Então, seja escrita, seja impressa, devemos pôr a nossa assinatura no final. No dia da consagração, também deveremos escolher uma penitência para fazermos em honra à Virgem Maria. Não será uma penitência de confissão, vai se confessar e o padre vai te passar uma penitência. Não, será uma penitência sua que você vai escolher. Não precisa ser algo grandioso, muito difícil de fazer. São Luís diz que as pequenas coisas feitas com amor já são suficientes. Uma pequena penitência, um pequeno jejum, uma pequena abstinência, uma pequena mortificação, algo que você queira oferecer à Virgem Maria, né? Que eles chamam de tributo à Santíssima Virgem. Então, isso será a consagração. Foi tudo explicado, os mínimos detalhes. E São Luís termina aqui de explicar como será a consagração. Agora São Luís vai falar de algumas devoções que nós poderemos ter na nossa vida a partir do momento que nós somos consagrados. Porque não acaba por aí, né? A gente não vai se consagrar, como eu disse, esse tempo todo. Não é um passe de mágicas. Me consagrei, pronto, acabou, agora posso voltar a viver minha vida como antes. Não. A consagração exige fidelidade. Fidelidade à Virgem Maria e uma vida mariana, verdadeiramente. Então ele vai elencar aqui algumas práticas que são indicadas, práticas de devoção que nós deveremos fazer todos os dias. Escolher alguma delas e fazer práticas exteriores que vai fomentar a nossa devoção à Virgem Maria. A primeira prática ele vai falar da recitação da coroinha da Santíssima Virgem Maria. Não sei se todos conhecem essa devoção, mas é a devoção que consiste em rezar 3 Pai Nossos e 12 Ave Marias, em honra dos 12 privilégios e grandezas da Virgem Maria. Ele vai pôr aqui uma forma de rezar, né? Inicia-se dizendo: fazei-me digno de vos louvar, ó Virgem Sagrada, e dai-me força contra os vossos inimigos. Aí em seguida se reza o credo, depois um Pai Nosso e 4 Ave Marias e um Glória ao Pai. Aí vai repetir de novo um Pai Nosso, 4 Ave Marias e um Glória ao Pai 4 vezes, né? Que aí totaliza 3 vezes. Que aí totaliza 3 Pai Nosso e 2 Ave Marias. Isso não quer dizer que você precisa necessariamente escolher essa prática de devoção. Você pode fazê-la como você pode fazer outras que ele vai elencar aqui também. Uma prática muito comum, que é a segunda prática que ele vai dizer agora, é o uso de pequenas cadeias de ferro. Que hoje em dia, né, se usa aquela pulseira no braço. Eu mesmo tenho a minha, que é uma pulseira de ferro, que a gente chama de cadeiazinha, né? Onde nós usamos como símbolo da consagração da escravidão à Virgem Maria. Ele vai dizer, né, que é uma prática muito piedosa, que é bom, né, comprar essas cadeias e pedir para o padre dar uma bênção, né, abençoar para se tornar um sacramental. E assim a gente pode usá-la com fé. E aí ele vai falar que existem várias formas de usar. Pode-se usá-la no pescoço, né, que aí exigiria uma cadeia maior, né, mas como se fosse uma corrente no pescoço. Pode-se usá-la no braço, pode-se usá-la na perna e pode-se usá-la na cintura, né? Cada pessoa escolhe a forma melhor de usar, mas convencionalmente, né, principalmente para nós leigos, se acostumou a usar no braço, tá? Mas isso é um critério de cada um. São Luís vai dizer que as qualidades, né, de se usar a cadeiazinha, os benefícios, melhor dizendo, é que vai nos lembrar constantemente de que nós pertencemos à Virgem Maria. E será um sinal para nos afastar do pecado e do maligno. Ele também vai dizer de uma forma muito bonita, né, que assim como os sinais de devoção, assim como as chagas de Cristo, por exemplo, nas mãos, nos pés, do lado, após a ressurreição, ficaram ali, né, como sinais de glória, ele diz que quem sabe, né, no dia da ressurreição, nós também poderemos ressuscitar com os nossos corpos glorificados e a cadeia que nós usamos do braço em sinal de consagração a Jesus pelas mãos de Maria possa se tornar um sinal brilhante de glória. E ele vai dizer que bem-aventurado é aqueles que
levam essas cadeiazinhas até ao túmulo, né? Até a morte. E os nossos ossos lá no túmulo, quando foram revestidos novamente com as nossas carnes, o nosso corpo glorificado, terá essa cadeiazinha, um sinal de glória na ressurreição. Claro que ele não diz isso como uma profecia ou como uma certeza. Ele diz isso como uma hipótese, né? Que pode acontecer ou não, mas é muito bonito pensar nisso. A terceira devoção que ele elenca, ou melhor, perdão, a quarta, a terceira devoção dessas que eu disse, é uma devoção especial ao mistério da encarnação. Nós iremos, como consagrados, meditar mais e constantemente no mistério da encarnação. Nos mistérios, por exemplo, gozosos do terço mariano, né? Da anunciação, da encarnação do Verbo, porque em torno desse mistério que São Luís ele faz esse tratado. O mistério da encarnação, de que Deus se fez homem e habitou entre nós, e ele se fez homem por meio da Virgem Maria, isso nos diz muito quem é a Virgem Maria. Porque dos 4 dogmas marianos, o mais importante de todos, e aquele que dá origem aos outros, é o dogma da maternidade divina, de que Maria é mãe de Deus. As outras qualidades e glórias da Virgem Maria procedem do fato dela ser mãe de Deus, que é o fato da encarnação. Então essa é a maior glória da Virgem Maria, o fato de que Deus se tornou seu filho, se encarnou no seu ventre puríssimo. E meditar nisso irá aumentar o nosso fervor e amor à Virgem Maria. A próxima, a quarta devoção que ele sugere é a devoção da oração da Ave Maria, chamada de saudação angélica, e da devoção do Santo Terço. Ele vai falar que essa é uma das maiores orações. Depois do Pai Nosso, a oração da Ave Maria é uma das maiores orações. É a maior depois do Pai Nosso, E depois da Santa Missa, obviamente. Então o terço é uma arma poderosíssima contra o demônio e é um sinal claro, segundo São Luís, de que uma pessoa ela possui o Espírito Santo e ela possui uma eleição. Ela possui uma tendência à vida eterna. Que a salvação dela está em dia, Ou seja, um sinal de predestinação, segundo São Luís, é que uma pessoa ame rezar a Ave Maria. Que a pessoa tenha prazer em saudar a Virgem Maria com essa saudação angélica que está na Sagrada Escritura. É um sinal de predestinação, um sinal de que aquela alma habita a graça de Deus. E um sinal de reprovação, um sinal de que a pessoa está longe de Deus, é a pessoa ter a aversão à oração da Virgem Maria, à Ave Maria, ao terço. Isso se dá muito entre as pessoas que se dizem cristãos e não estão na Igreja Católica, Alguns irmãos separados, eles acham o terço absurdo. Eles acham rezar a Ave Maria um absurdo. Eles até rezam o Pai Nosso, mas a Ave Maria eles não rezam, eles acham uma blasfêmia. Então essa aversão à oração da Virgem Maria mostra uma realidade interior deles, que a alma deles está longe de Deus. Ele vai dizer que quem reza a Ave Maria ou o terço todos os dias, principalmente o terço, que é uma devoção ensinada diretamente pela Virgem Maria, quem reza todos os dias pode ter certeza que na hora da morte a Virgem Maria estará presente ali com ele, ajudará ele a fazer essa transição dessa vida para a vida eterna. E ele vai dizer, aqui no final, que se houver tempo, rezar o rosário ou o terço todos os dias, e abençoareis na hora da morte o dia e a hora em que me acreditaste. Ele vai dizer que a pessoa que acredita e confia no Santo Rosário e o reza todos os dias vai se alegrar muito na hora da morte. Porque a gente pede a Virgem Maria isso na oração. Rogai por nós agora e na hora de nossa morte. E ela atende. Então rezar a Ave Maria é estar sempre constantemente sob a proteção do manto sagrado da Virgem Maria. Aqui a próxima devoção que ele vai dizer é a recitação do Magnificat.
de rezar aquela oração que a própria Virgem Maria, inspirada pelo Espírito Santo, rezou na casa de Santa Isabel. Minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurado. Então essa oração, né, que é um pouquinho mais longa, ela traz muitas verdades de fé muito profundas a respeito de Deus, a respeito da Virgem Maria e a respeito da salvação, do mistério da redenção. Então, recitar e meditar no Magnificat fará muito bem a nossas almas. E por último, ele sugere o desprezo do mundo, né? Os fiéis e servos de Maria devem desprezar, odiar e fugir do mundo corrompido e serviço das práticas de desprezo pelo mundo que assinalamos na primeira parte. Então essas são devoções marianas que ele sugere para que nós possamos implementar na nossa rotina diária após a consagração. Porque se a gente não renovar, né, a nossa devoção por meio das práticas exteriores, por meio dos atos de devoção, por meio da oração e por meio de uma constante comunhão com a Virgem Maria, a nossa consagração não servirá de nada, né? Um carro não anda sem combustível, né? O combustível da alma é a graça. E por isso, se não estivermos sempre recorrendo e louvando, e tendo essa devoção expressa e exterior à Virgem Maria, o nosso combustível vai cada vez mais acabando até zerar. E aí a nossa consagração vai acabar sendo apenas um molde, né? Então, tem muita gente que pega o ato de consagração em moldura, bota na parede, né? Muita gente que tem só uma lembrança. Então vai ser apenas a lembrança, vai ser apenas a memória de um dia que você fez uma consagração à Virgem Maria, mas que você não viveu. Então esses atos exteriores são necessários para uma boa vivência dessa consagração. É isso, hoje a meditação ficou bem mais longa, mas é porque essa parte é uma das mais importantes para entendermos como será, a partir de agora, a nossa atitude diante da Virgem Maria e como podemos nos preparar para a consagração de fato. Fique com Deus, salve Maria.